E agora a gente vai receber a Janaína Zainag. Ela vai tratar do tema impostos na indústria brasileira. A Janaína é especialista em controladoria e contabilidade estratégica. É diretora da Acescrip, Associação dos Empresários Contábeis de São José do Rio Preto, e é também diretora tesoureira da ACIRP. Janaína, está tudo ok com a sua apresentação? A palavra é toda sua. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao seu Mauro pelo convite. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui, porque eu acompanho vocês há, acho que um pouquinho mais de 10 anos, sou contadora, e eu sei de todo o esforço para que vocês, para essa conquista de hoje, para essa gestão. Queria parabenizar Marília e Nara pela sucessão. A família junto é muito bonito de ver, né? Eu estava até comentando que não é muito fácil, mas vocês estão fazendo uma excelente sucessão. Eu tenho certeza que vai ser um enorme sucesso. Mas eu preciso dizer que o seu Mauro me deu um desafio um pouco complicado hoje, que é falar sobre um assunto muito ruim, impostos, né? É chato. E para que muitos empresários que já conhecem, mas eu fiz um resumo. Primeiro, falar o quê? O senhor Mauro falou, vamos falar um pouquinho de impostos na indústria. Falar primeiro que a indústria, e na verdade o nosso país, Brasil, tem a maior complexidade, a maior carga tributária. E para isso é tão importante para todos, enquanto empresários, conhecer um pouco, ou pelo menos a base desses impostos. Porque a gestão é o sucesso também de toda a empresa. Quando eu falo de gestão, a gestão tributária também. E quando eu falo de gestão, mais uma vez, é por isso. E parabéns a vocês que essa empresa vem crescendo, porque ela tem uma gestão muito comprometida. Gestão financeira, gestão tributária, e isso é extremamente importante. A gente escuta muito dizer que as empresas nascem aqui no nosso Brasil e morrem, ou seja, fecham em menos de 2 anos. E por quê? Primeiro, falta de fluxo de caixa, falta de conhecimento, falta de qualificação, mas também o principal motivo, falta de gestão financeira, falta de gestão e conhecimento mínimo tributário. E eu vou tentar ser bem rápida, porque senão o vinho não vai demorar, né, seu Mauro? E aí a gente vai falar um pouquinho, a gente tem os impostos federais e estaduais na indústria, todo mundo conhece. A gente tem, dentro dos impostos da indústria, com alíquota de 15% o imposto de renda e de 9% a contribuição social. E é bem importante também falar que a gente tem as 3 principais formas de tributação, que todos aqui também, ou a maioria já conhecem, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Mas para a gente entender um pouquinho e basicamente da grande diferença, a gente tem o lucro presumido, que ele é calculado através da simplificação da base de cálculo, ele é calculado através da presunção que o governo estabelece que as atividades terão como lucro. Então, o que é isso? O governo presume que a indústria ela vai ter 8% de lucro, e aí, em cima dessa presunção, ela traz algumas alíquotas para que você calcule o valor dos seus impostos. Então, dentro da indústria, a gente tem uma presunção de 8%. No imposto de renda, 12% na contribuição social. Comparado ao lucro presumido, a gente tem a tributação do lucro real. E aqui a gente sabe que é calculado os impostos, ou seja, o imposto de renda e a contribuição social, já em cima do lucro. Esse lucro
lá na última linha que a gente diz, o lucro líquido, adicionado e excluído pelas adições e exclusões. O que é isso? O que é importante? A gente sempre, quando vai falar, eu enquanto contadora, explicar isso para os empresários, porque assim, muito vai, despesa, 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 mas a gente precisa conhecer, existem despesas que não adiantam, porque elas são indedutíveis, e elas vão ser somadas depois para que eu pague o meu imposto. Então, eu preciso conhecer que, além de chegar lá no final do lucro, quando eu vou ser tributada pelo lucro real, eu vou ter que adicionar ou excluir determinadas despesas, porque se elas forem indedutíveis, isso vai somar ao meu imposto. Não preciso dizer, no começo eu esqueci, a complexidade que nós temos na nossa legislação. E parece fácil o que eu estou falando aqui, mas é muito, muito complexo. Todos os impostos, tanto o imposto de renda como a contribuição social, tem sempre o seu pagamento no último dia do trimestre e pode também ser parcelado. Falando um pouquinho do Simples Nacional, esse também engloba as indústrias, mas são consideradas aquelas menores. Há um grande engano em dizer que esse sistema ele é simples, porque de simples ele não tem nada, e muitas vezes a escolha por esse tipo de tributação, ela pode ser errada, porque ela tem uma tabela progressiva, ela engloba todos esses impostos, então dá a impressão da facilidade na questão da unificação dos impostos, mas ela tem essa tabela aqui, que eu trouxe como exemplo, por exemplo, para a indústria. Ela começa, sim, em 4,5%, mas ela chega a 30% quando ela está na faixa etária, quando ela vai para o limite de faturamento. Além do que, é importante entender se a minha indústria ela tem uma lucratividade menor do que 8%, eu tenho que pensar em lucro real. Se eu tenho uma lucratividade muito maior do que 10%, do que 8%, eu já tenho que entender que o lucro presumido, com certeza, vai ser um pouco mais interessante. Mas o que eu falo? Muito importante que a gente faça sempre estudos tributários dentro das nossas empresas. É imprescindível que vocês analisem qual é a melhor escolha tributária. Existe as formas de economizar imposto. Isso é possível. A gente tem a elisão fiscal e a evasão fiscal. Quando a gente utiliza a elisão fiscal, a gente está utilizando dos benefícios que a legislação nos traz para poder pagar um imposto reduzido. Agora, quando a gente vai utilizar apenas o lado mais fácil, a gente está indo para a evasão fiscal, e aí fica mais complexo. Essa aqui é a parte mais difícil dentro da nossa legislação, que é o famoso ICMS. Quanto é complicada essa legislação. É absurdamente, todos os dias a gente recebe 150 e-mails de alteração. É um complicador para as indústrias e para comércio e para qualquer atividade, porque isso faz com que, muitas vezes, paga-se errado o imposto, maior ou a menor. Quando a gente está falando aqui das alíquotas, a gente tem as operações internas, 18%, as interestaduais do Sul ao Sudeste, 12%, Norte e Nordeste, 7%. Isso é regra? Quando a gente está falando da complexidade da legislação? Não. É muito importante que a gente saiba o quê? Para cada atividade, existe um produto. O produto aqui, o alumínio, que o seu Mauro vai desenvolver, ele vai ter um NCM, que é um código desse produto, e esse código desse produto é que vai determinar qual vai ser a alíquota. Muitas vezes ela é majorada, algumas vezes ela tem uma alíquota reduzida, ou algum tipo de desconto. Por isso que a gente fala que a legislação do ICMS é algo muito complicado. Precisa ter
uma reforma urgente. Ainda falando de ICMS, bem importante e um peso para a indústria, a substituição tributária. A substituição tributária é um ICMS e a indústria ela é muito penalizada com relação a isso, porque a maior parte, não são todas, a grande maioria da atividade industrial paga ICMS por substituição tributária. O que quer dizer isso? Ela paga o ICMS adiantado para toda a cadeia produtiva. E isso, quando a gente não consegue entender de forma correta, e eu não coloco no custo ou não cobro do meu cliente, eu vou ter um prejuízo significativo. Como é que eu calculo? Como é que eu faço para calcular a substituição tributária? O governo, ele determina, através do IVA ou do MVA, que é a margem de valor agregado, também uma presunção, e olha só como é que é isso, um absurdo, né? Muito difícil, de qual vai ser o valor final que o meu último da cadeia, lá o comércio, vai vender esse produto. E esse IVA é determinado de qualquer forma lá pelo legislador, e aí a indústria, de novo, vamos usar aqui o alumínio, vai ter que pagar antecipadamente todo o ICMS para toda a cadeia que ele vem posteriormente. É muito importante saber e conhecer, ficar atento, porque isso, quando a gente não faz uma gestão correta, inviabiliza o negócio. Se você deixa de colocar isso no seu custo, você vai acabar comprometendo muito com com o nosso resultado. Só coloquei como curiosidade, o substituto aqui da ST é sempre quem a gente está falando, a indústria, essa que fica responsável por todo o recolhimento dos impostos do ICMS ST, e logo depois vem o substituído, que é aquele que já recolheram para ele esse imposto. Ainda falando da indústria, temos o IPI, esse é o imposto já de produtos industrializados, de toda a produção, e aí a gente já sabe a natureza dele, você tem que modificar, desde que modifique toda a natureza, modifique funcionamento, acabamento, é devido ao IPI. Uma curiosidade, para quem tem comércio, que você pode ter um comércio equiparado à indústria. Por quê? Qualquer tipo de modificação no seu produto, e às vezes, já vi muito empresário que não percebe, ele fala nem usa mais, né? Cartucho, por exemplo, eu tive uma dificuldade enorme de fazer o cliente entender que o fato dele modificar, dele recarregar aquele cartucho que ele vinha pronto de um outro momento, ele era considerado uma indústria. Ele falava que ele era comércio. Não, ele não é. Ele é uma indústria. Ele tem que pagar os impostos de acordo com a indústria. O PIS e COFINS, a gente tem dentro do lucro presumido essas alíquotas, e nós não temos direito ao crédito quando a gente está falando do lucro presumido. E já no lucro real, a gente tem direito a crédito e a gente tem essas alíquotas, 1,65 e 7,6. O que é importante quando a gente falou de GNCM, Código de Produto? A indústria ela tem um outro agravante importante. Ela tem que prestar atenção na classificação dos seus produtos, porque só tem crédito, a maior parte do crédito está nos insumos. Então, eu tenho que conhecer muito bem toda a parte do meu insumo, classificar corretamente para poder fazer direito e uso desse crédito e, assim, reduzir o meu imposto. Mais uma vez, muito obrigada. De novo, parabenizar vocês, seu Mauro, Nara, Marília. Tenho certeza que logo estaremos aqui com um aumento da fábrica, novos projetos,
fico aí à disposição. Obrigada.